Eu queria fazer um exercício com vocês. Na verdade, é um desafio. Por favor, participem, tá? Para eu não ficar aqui me sentindo mal. Eu queria convidar você a abraçar 3 pessoas agora. Só que espera, deixa eu falar as regras. Só que cada abraço que você der tem que durar 7 segundos. Nem 8, nem 6. 7. Que eu sou dessas. Tá bom? Então, são 3 pessoas, cada abraço, 7 segundos. Ah, tá, mais uma regra. Durante o seu abraço, você não pode falar nada. Você só tem que abraçar, é só isso. Abraça, fica em silêncio e deixa acontecer. Tá bom? Então, revisando, não é difícil, mas né, já que abraçar 3 pessoas, cada pessoa por 7 segundos e em silêncio. Beleza? Pode ser quem você quiser, tá bom? Pode ir lá, vamos lá. Não deu 7 segundos. 3, 4, 5, 6, 7. Eu tô vendo os que não estão fazendo por 7 segundos, viu? Não, é 1, 2, 3, isso são segundos. Eu tô vendo gente abraçando mais do que 3 pessoas também, hein? Mas tudo bem, tudo bem. Vocês entraram no clima, assim que eu gosto. Eu nunca sei quando que eu volto a falar, quando que eu não volto. Mas vou concluir que já dá, tá? Provavelmente, alguns de vocês gostaram desse momento, né? E provavelmente alguns de vocês não gostaram e quiseram me matar. E quiseram falar, tipo, nossa, que saco essa menina, meu, o que ela tá inventando? Mas se você é do primeiro time, do time dos que gostou desse exercício, você é do meu time, porque eu adoro abraçar. Eu sou uma pessoa que gosta muito de abraços. Como fala, eu estendo isso a todos os meus relacionamentos. Então, eu procuro abraçar bastante os meus pais. Eu procuro abraçar. Minha irmã não é tão assim com toques como eu, entendeu? Ela não curte assim um abraço tanto quanto eu, mas sempre que dá e que ela deixa, eu abraço também. Eu abraço meu namorado, eu abraço os meus amigos, as minhas amigas. Quando alguém vem triste conversar comigo, eu abraço. Quando alguém vem feliz conversar comigo, eu abraço também, entendeu? Porque pra mim tudo é motivo de abraço. Porque eu gosto muito, eu me sinto muito bem. E eu fui dar uma de cientista esses dias e fui pesquisar quais são os benefícios de um abraço. Cara, tem muitos benefícios abraçar, pessoal. É muito bom. É cientificamente bom. É biologicamente bom. E é fraternalmente bom também, vamos combinar, né? Você que não gosta de abraço, não se sinta mal, entendeu? Talvez tenha sido parte de como você cresceu, enfim. Mas exercite isso, porque abraçar é muito bom. Então, hoje eu não queria conversar com vocês sobre em teus braços, mas em teus abraços, tá bom? A gente vai ver e entender o que a gente recebe, o que a gente encontra quando a gente está nos abraços do Pai, quando a gente recebe os abraços do Pai, tá? Então, vamos lá. Pode passar, Vi, por favor. Então, como eu falei para vocês, eu fui dar uma de pesquisadora, né? E fui atrás dos benefícios do abraço. E gente, alguns aqui são tipo, tá, beleza, tal, mas alguns são realmente comprovados. Tem pesquisas feitas por universidades americanas
E são realmente, tipo, fatos, que são benefícios. Então, vamos lá. O primeiro benefício do abraço é que ele libera uma substância, ele estimula uma substância no seu... Se alguém aqui for médico, pelo amor de Deus, me corrija se eu estiver errado, tá bom? Mas ele libera uma substância no seu corpo chamada ocitocina, e essa substância, ela estimula a tua sensação de prazer, a tua sensação de alegria, a tua sensação de bem-estar. Nossa, eu nem percebi. A sua sensação de bem-estar. O segundo benefício é que o abraço te faz se sentir mais apoiado, mais protegido. Quando você abraça, quando você está perto de alguém, você se sente protegido. Quando eu abraço, eu gosto muito de abraçar meu pai. Meu pai tem um abraço muito gostoso. E quando eu abraço ele, eu me sinto muito protegida mesmo. E isso com outras pessoas também. E o outro benefício do abraço é que isso foi comprovado, tá bom? Que se ante uma situação de nervosismo ou ansiedade, então, por exemplo, tô para fazer uma prova, ou tô para fazer uma entrevista de emprego, ou tô passando por uma situação em que eu tô nervoso, eu tô ansioso, se você der um abraço em alguém, é comprovado cientificamente que o seu coração vai bater mais devagar e que você vai ficar mais tranquilo. Então, a primeira coisa que eu queria conversar com vocês sobre o que a gente encontra nos abraços do Pai, quando a gente se sente abraçado por Ele, é que o abraço dele nos dá segurança. E por segurança, entendam paz também. Tá bom? Então, abrem lá a sua Bíblia em Marcos 4, de 35 a 41, a gente vai ler. E gente, tipo, se você tá me achando louca, tá tipo, como assim? Eu vou me sentir abraçado por Deus e tal. Como eu falei para vocês, eu gosto muito de abraço. E uma das formas com as quais eu me sinto amada é quando uma pessoa me abraça. Não sei, é automático. E muitas vezes eu entrei no meu quarto, eu fechei a porta do meu quarto e eu falei para Deus, não está dando, eu estou muito chateado, eu estou muito preocupado, enfim, eu preciso de um abraço. Me dá um abraço, me dá um colo. O Senhor fala que o Senhor é um Deus presente, o Senhor é um Deus que gosta de relacionamento, e agora eu preciso me sentir abraçada, eu preciso me sentir cuidada, e eu queria me sentir abraçada por você. E, cara, Ele dá o abraço. Você sente, de alguma forma você sente os braços do Pai te envolvendo, e aquela tranquilidade vindo, sabe? Então, vem comigo. Vamos lá. Marcos 4. Vocês abriram, mas eu não abri, então espera só um pouquinho. Marcos 4. Gente, minha Bíblia não tem Marcos. Espera. Achei. É que ela é meio engomada, essa Bíblia. Marcos 4, de 35 a 41. E a letra dela também é pequena, então eu tenho que... 35 a 41. Vamos lá? Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Disse ele, Jesus, tá? Aos seus discípulos. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que esse foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sob um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Os discípulos, muitos deles eram pescadores. Então, quando Jesus escolheu lá os discípulos dele, muitos discípulos eram pescadores. E esses discípulos pescadores estavam acostumados a pescar exatamente neste mar, o Mar da Galileia. E esse mar, ele é conhecido pelas tempestades. Então, ele é um mar que... Eu não sei explicar isso geograficamente, tá? Mas é um mar que está entre dois montes. Então, por causa disso, ele está sujeito a muitas tempestades. Então, eles estavam acostumados a passar por isso. Eles eram pescadores, essa é a profissão deles, então eles viviam fazendo isso. E num mar cheio de tempestade, que acontecia o tempo inteiro, então eles estavam acostumados. Então, ou essa história mostra pra gente que eles eram muito medrosos,
Ou essa história mostra pra gente que essa tempestade foi a maior que eles já viram na vida deles, porque o texto fala que o barco começou a encher de água e tal. Jesus estava lá no cantinho dele. Marcos, ele gosta de tratar bastante que Jesus era homem também, a humanidade de Jesus. Então, ele deixa muito claro que Jesus estava deitado num travesseiro. E Jesus, ele tinha, antes de pegar esse barco, ele tinha acabado de passar o dia inteiro falando para a multidão. Ele estava cansado. Então, ele estava lá no seu momentinho de muito merecido descanso, sabe? De dormir um pouquinho, cochilar e tal, durante a viagem. E quando ele acorda e pergunta para os discípulos, vocês ainda não têm fé? Ele quer dizer, cara, vocês ainda não acreditam que comigo no barco tudo vai ficar bem? Quando a gente é criança, se você cresceu na igreja, você vai me entender, eu espero. A gente aprende uma música que fala assim, com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito... Ninguém? Não? Não? Ah, o Gabriel, sim. Obrigada, Gabriel. Tudo vai, tudo bem, com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o temporal. É isso, a música inteira. O que essa música quer dizer? Que com Jesus na nossa vida, tudo vai muito bem. Os discípulos, eles não tinham Jesus só naquela viagem. Eles estavam convivendo com Jesus. Eles passavam dias e noites com Jesus. Eles acordavam com Jesus, às vezes. Eles comiam junto com Jesus. Então, eles tinham essa oportunidade de ter Jesus na vida deles. E é isso que essa música fala. Que com Cristo na sua vida, no seu barco, tudo vai tudo bem. Então, Jesus estava querendo saber dos discípulos. Cara, vocês ainda não entenderam que comigo no barco de vocês, tudo vai muito bem? Então, os discípulos, eles ainda não tinham essa facilidade de entender que quando Jesus estava do lado deles, eles não precisavam ficar desesperados, eles não precisavam se sentir inseguros, eles não precisavam ter medo. Quando eu fazia curso técnico, meu pai dava aula numa faculdade que era perto, então a gente ia de metrô juntos. E naquele horário que o metrô tá daquele jeito, entendeu? E meu pai sempre foi um cavalheiro, meu pai é um fofinho. E então a gente entrava no vagão, ele segurava, o vagão estava lotado, quem pega metrô sabe melhor do que eu. E ele segurava e ele falava assim, segura em mim, se você não conseguir segurar em nada, segura em mim. Ele segurava, ele me abraçava e vamos assim, porque estava realmente muito cheio, eu não conseguia às vezes segurar nos lugares. E, cara, o metrô podia frear, o metrô podia acelerar, o metrô podia passar nos buracos, se é que tem, sei lá. O metrô podia dar o solavanco que ele quisesse. Eu estava lá, no braço do meu pai me segurando e segurando nele também. Então, acontecesse o que acontecesse naquele metrô, eu estava me sentindo segura, porque eu estava sentindo a mão do meu pai, o abraço do meu pai ali e ele me segurando. E é isso que eu queria dizer para vocês com isso agora, que o abraço do nosso pai, ele nos traz essa segurança, que pode acontecer o que acontecer, as coisas e vão acontecer situações na sua vida que você vai ficar com medo, que você vai se sentir inseguro, mas que ele está lá, disposto a estender o braço dele e te abraçar, para que você consiga todos aqueles benefícios, sabe, que o abraço dá, que você consiga ter o seu batimento cardíaco um pouquinho diminuído, que você volte com o seu sentimento de prazer e de bem-estar contra o sentimento de medo e desespero, assim, em meio às necessidades da sua vida. Então, eu não sei por qual situação você está passando hoje que te dá medo, ou que te tira a paz. Pode ser que você esteja passando por uma situação como a que a Mel falou aqui, quando ela deu o testemunho dela. Pode ser que você não saiba o que fazer do seu futuro. Agosto está aí, daqui a pouco chega outubro, que é a fase de Enem e vestibular. Novembro. Daqui a pouco chega novembro e você não sabe o que você vai fazer da sua vida. E, ao mesmo tempo, você fica, essa é a decisão da minha vida. Se eu decidir errado, tudo vai acabar mal, mas eu não sei o que fazer. Pode ser que essa seja a sua situação de medo. Ao mesmo tempo, pode ser que a sua situação de medo seja
algo relacionado ao seu futuro, mas não necessariamente profissional. Por exemplo, financeiro. Como que eu vou me sustentar? Eu não consigo, eu trabalho, mas não ganho para tudo isso, ou eu não trabalho e eu não sei como eu vou me sustentar, vou sustentar minha família, ou vou pagar minhas contas e me tornar alguém independente. Pode ser que a sua situação de medo seja em relação à morte até. Nossa, que exagero, mas tem muita gente que tem medo da morte, que só de pensar na morte se apavora, se desespera e tal. Então, eu não sei qual é a sua situação de medo hoje, mas Deus sabe. Você acredita nisso? Então, já é um ótimo começo. Então, Ele sabe o que você está passando. Ele sabe o que te apavora, o que tira a sua paz. Mas, mesmo assim, por ser um Deus fofinho e relacionável, que gosta de se relacionar com a gente, Ele quer que você fale para Ele o que te apavora e o que tira a sua paz. Porque quando você falar para Ele, com certeza você vai falar: Deus, isso daqui me tira a paz, por favor, me ajuda. E quando você disser essas palavras, Ele vai te alcançar com os braços dele. E Ele vai te dar toda a segurança que só Ele pode dar. O meu pai, Finê, pode ser o mais fofo que ele puder, pode ser. Mas ele podia muito bem tropeçar naquele metrô e derrubar nós dois, entendeu? Ele não é perfeito. Mas o nosso pai, Ele é perfeito. E Ele pode te dar toda a segurança que você precisa, toda a paz que você precisa. O salmista, ele fala assim, em Salmo 4:8, ele diz: em paz me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Então, o meu desejo para você hoje é que você possa chegar no seu travesseiro hoje à noite, encostar a cabeça no travesseiro assim, respirar fundo e sentir aquele alívio, sabe? De tipo, eu vou ter uma noite tranquila. Não porque, estou cansado, com certeza vou dormir bem, mas porque você está sentindo que Deus está te abraçando e está te dando a paz, porque você pediu ela agora para Ele. Então, você vai deitar no seu travesseiro e vai ter essa noite tranquila de sono, porque você acredita que Deus pode te dar a segurança e a paz que você precisa. Então, que Deus seja a sua paz e a sua segurança para noites tranquilas de sono, tá bom? Que Deus seja maior do que o que te faz perder o sono, às vezes. O que te faz ficar preocupado, o que te faz ficar com medo. Tá bom? Vamos lá. Mais benefícios que os abraços trazem para a gente. O abraço é uma forma de estabelecer relacionamento, comunicação. Então, é do ser humano isso, mais especificamente do brasileiro, se cumprimentar com um abraço. Às vezes você nem conhece a pessoa direito, mas você acaba, por algum motivo, abraçando e tudo mais. Então, o abraço é uma forma de estabelecer comunicação, né? De fazer relacionamento. O abraço ele também promove renovação. Então, ele te ajuda quando estar nos braços de alguém, a respirar e se sentir bem de novo. Se você estava triste, você se sente feliz. Claro que não sempre, né? Mas ele promove, ele ajuda nisso. Ele acelera o processo. E o abraço te dá a sensação de tirar um peso das costas e de poder compartilhar as dificuldades da vida. Então, com isso, eu queria dizer para vocês que a segunda coisa que a gente encontra nos braços do Pai é perdão. E aí, vai abrindo sua Bíblia em João 21, que a gente vai ler junto. Eu gosto muito desse personagem, então vocês vão ver que eu vou defendê-lo com unhas e dentes, porque eu não gosto de quem fala mal dele. Mas vocês vão ver que eu tenho minhas razões. Então, João 21, a gente vai ler do 15 ao 17. Posso ler? Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que a estes? Disse ele: Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor,
Tu sabes de todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Para quem não sabe, Pedro era um discípulo de Jesus, Simão Pedro era um discípulo de Jesus, e quando Jesus estava para ser crucificado, Pedro foi confrontado por algumas pessoas que perguntaram, tipo, você estava com ele, né? Você era seguidor de Jesus. E Pedro falou, tipo, não. E por 3 vezes, Pedro negou que sequer conhecia Jesus. Então, ele, de certa forma, traiu o mestre dele, né? Aquele com quem ele tinha andado por pelo menos 3 anos aí junto. Então, Pedro, a Bíblia fala que ele ele chorou amargamente depois do que ele fez, tal. Então dá a entender de que ele se arrependeu muito. Jesus morreu, ressuscitou, e essa era a 3ª vez que ele se encontrava com os discípulos depois de ressurreto. Só que a primeira vez que ele conversava com Pedro, a primeira vez, pelo menos que a Bíblia fala, que eles trocaram ideia, que eles se falaram. E percebam que Jesus ele pergunta 3 vezes se Pedro o ama. E aí, muitos interpretadores da Bíblia e tal dizem que Jesus quis fazer isso para redimir isso, obrigada. Para redimir Pedro, porque assim como ele tinha negado a Jesus 3 vezes, ele teve a oportunidade de afirmar que ele amava Jesus 3 vezes. E na 3ª vez, se vocês perceberem, a Bíblia fala que Pedro ficou muito triste quando Jesus perguntou a 3ª vez. E ao meu ver, Pedro ficou triste porque ele lembrou. Tipo, passou a primeira vez, tipo, ele devia estar lá arrumando a rede, entendeu? Pedro, você me ama? Amo! E continuar arrumando a rede e tal. Então pastoreia minhas ovelhas. Beleza. Aí ele continuou arrumando a rede e tal. Pedro, você me ama? Aí ele já ficou tipo, amo, Jesus, amo tal. Então cuida das minhas ovelhas. E aí Jesus perguntou de novo, Pedro, você me ama? Aí a impressão que eu tenho é que Pedro para de fazer o que ele está fazendo e olha e se lembra, sabe? Do que ele tinha feito por 3 vezes antes. E ele fala, caraca. E ele se lembra com um sentimento de arrependimento, sabe? De tristeza, de arrependimento. E ele fala mesmo, de tão certo do que ele sente, ele fala para Jesus, Jesus, você sabe de todas as coisas. E você sabe o que eu estou sentindo aqui. Você sabe que eu te amo. E esse é um dos textos mais bonitos que eu acho que a Bíblia tem sobre perdão. Que nesse texto a gente vê muito bem que Jesus passou por cima disso. Jesus perdoou Pedro pelo que ele fez, por tê-lo negado 3 vezes. E Pedro recebe esse perdão, né? E Pedro recebe esse perdão como uma renovação mesmo, porque Jesus, além de perdoar, ainda dá uma responsabilidade. Ainda fala para ele, Pedro, então, já que você me ama, cuida das pessoas que vão me seguir no futuro. Seja o líder da igreja. Tenha essa responsabilidade. Então, Jesus não apenas perdoa, mas ele dá a responsabilidade para a gente. Então, a gente aprende que o perdão de Jesus é livre de julgamento. Então, Jesus em nenhum momento falou assim, eu estou te perguntando 3 vezes para você lembrar, viu, do que você fez por 3 vezes. E aí você perceber que você realmente fez errado, sabe? Tipo, Jesus em nenhum momento apontou o dedo na cara de Pedro e falou, você fez errado, que horrível, você não merece o meu perdão e tal. Não. Jesus só conversou, Jesus nem tocou no assunto. A gente que entende que esse era o momento de perdão. A gente também entende que o perdão de Deus ele exige um arrependimento, porque a gente vê que Pedro se arrependeu, a gente vê que Pedro recebeu o perdão de Deus porque ele realmente percebeu que ele tinha feito errado. E a gente vê que o perdão de Deus ele promove parceria. Foi o que eu falei, que além de perdoar Pedro, Jesus ainda deu uma responsabilidade. Falou, vem então trabalhar comigo, trabalhar para mim, trabalhar em prol do meu reino. E o salmista diz também, em Salmos 32, de 1 a 2, ele diz assim, como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Acho que eu vou contar a minha história primeiro. Quando eu era menor, minha mãe fazia bijuteria em parceria com umas amigas dela. Que, né,
bem de vida. E essas amigas, elas compravam as peças das bijuterias, davam para minha mãe fazia as bijuterias. E minha mãe sempre foi muito correta com tudo que ela faz. Então, se as amigas dela compravam, sei lá, 102 peças de tal pingente, ela ia usar os 102 pingentes. Se ela não usasse, ela ia colocar num saquinho, devolver. Se bobear, ela ia contar na frente da amiga dela para ver que ela estava devolvendo tudo muito certinho. E um dia eu vi que minha mãe estava fazendo colar de peixe. O pingente era um peixe. E eu amei, gente. Eu achei tão bonitinho aquele peixe. E aí eu falei, eu quero esse peixe para mim. Nem estava no colar, viu? Foi só o pingente mesmo que eu quis. Não sei o que eu ia fazer com aquilo, mas fui lá eu, cheguei da escola, fui lá até o quartinho que minha mãe fazia bijuteria, abri o potinho, peguei... Não peguei um, devo ter pegado uns 3, talvez. Peguei uns 3 e tomei posse para a minha pessoa. Como eu disse, minha mãe é muito correta no que faz. Foi conferir no final do mês. Estava faltando 3 pingentes. Ai, não sei o que eu faço, não sei o que eu faço. Está faltando 3 pingentes. Gente, 3 pingentes. Mas para minha mãe era importante, porque era sinal de sinceridade, né, de honestidade. Ai, está faltando 3 pingentes, está faltando... E eu aqui, né? Está faltando 3 pingentes, está faltando 3 pingentes. Eu aqui, ó. Até que eu não aguentei. Eu falei, mãe, aqui, ó, os pingentes que estão faltando. Minha mãe, para quem sabe, não é uma pessoa muito delicada, entendeu? Tem um gênio, assim, tanto quanto, né, forte. Então, na hora, ela deve ter me dado um esporrão, assim. Não me batia muito, não, mas brigava bastante. Mas depois eu lembro que o que ela me falou me incentivou ao arrependimento. Eu fui entendendo que eu estava errada e fui começando a me arrepender. E eu falei para ela, eu falei, mãe, desculpa, eu não queria, eu não devia ter feito isso. E ela falou assim, tudo bem, não tem problema você fazer isso. Na verdade, tem problema, né? Ela falou, tudo bem. Agora que você entendeu que você não devia ter feito, você vai pegar os 3 pingentes, a gente vai até a casa da amiga dela e você vai pedir perdão e devolver os 3 pingentes. Para minha mãe, aquilo era a coisa mais simples do mundo, né? Mas para mim, isso é louco. E aí eu fui, e minha mãe foi do meu lado, não também devia estar com a postura de tipo, ai, essa menina me mata de vergonha, mas também com a postura de, filha, eu tô com você, vamos lá. Você vai pedir perdão, eu vou estar do seu lado. Então, o perdão de Deus é muito assim. Ele vai trabalhando, quando você faz uma coisa errada, ele vai trabalhando no seu coração, te incentivando ao arrependimento. E aí, quando você se arrepende e pede o perdão dele e tal, ele te renova, é como se aquilo não tivesse acontecido, e ele te acompanha, ele continua cuidando para que você não erre mais naquilo, para que você tome os devidos cuidados e tudo mais. Então, pensa aí no que você faz que não agrada a Deus, no que você faz que você tem certeza que você devia pedir perdão por isso. Às vezes pode ser uma coisa simples, tipo, eu costumo colar na prova da faculdade, da escola, sei lá, eu costumo. Colo desde sempre e tal, e colo. Mas está errado, tá? Desculpa te dizer aí, mas está errado. Então, pode ser isso, uma coisa aos nossos olhos simples, ou pode ser um extremo de, matei alguém. Não sei se alguém aqui já passou por isso, mas, né? Extremos. Já matei alguém e preciso pedir perdão por isso e tal. Então, pensa na sua vida do mais simples ao mais complexo, aos nossos olhos. O que você faz de errado? É sério, é para pensar. E dê nome aos bois. Eu faço isso de errado, eu faço... Não fica tipo, eu faço... Não, é tipo, eu faço isso, eu peco nisso, eu esqueço de priorizar Deus nisso, Vai pensando aí na sua vida o que você faz de errado. Porque, gente, às vezes a gente acha que, para certas coisas, o perdão de Deus não vai atingir a gente. Às vezes a gente acha, tipo, fiz umas coisas... Isso acontece muito com quem já cometeu suicídio. Já tentou o suicídio.
Isso acontece muito com quem já tentou o suicídio. A pessoa acha que aquilo foi o maior dos pecados que ela já pôde cometer na vida dela e que Deus jamais vai perdoá-la, que como assim e tal. Cara, Deus perdoa. Deus perdoa tudo. Deus perdoa do mais simples ao mais complexo pecado aos nossos olhos, porque aos olhos dele não existe pecado complexo ou pecado simples. Aos olhos de Deus é tudo pecado. E é muito legal que Davi fala, em Salmo 51, que contra ti e contra ti somente eu pequei. Porque Davi entendia que não importa o que ele fizesse de errado com as pessoas, mas que o primeiro afetado pelo pecado dele era sempre Deus, independente do que ele fazia. Então, ele levava muito a sério o perdão de Deus. Ele entendia que Deus o redimia. Então, eu estou aqui para te falar isso hoje. Deus me mandou aqui. Deus sabe o quanto eu orei para Ele me usar essa semana para te dizer que Ele te perdoa pelo que você faz, pelo que você fez. E que Ele quer e que Ele está disposto a te dar um abraço e falar, filho, vamos lá, eu vou te ajudar a parar de fazer o que você está fazendo, a transformar a sua vida, a deixar para trás o que não te faz bem e seguir uma vida nova. Renovação, mudança, entendeu? Transformação comigo do seu lado. Então, não esquece, tá? Se você sair daqui e esquecer tudo que eu falei, lembra disso. Eu vim aqui para te dizer que Deus te perdoa pelo que você fez, pelo que você faz, e que Ele te convida a se arrepender. Ele te convida a olhar para Ele e falar, Deus, eu não quero mais fazer isso. Eu quero que o Senhor me transforme. Eu quero me libertar desse pecado que me viciou. Eu não sei, não consigo. Eu chego em casa, eu tenho que ligar o computador e eu tenho que assistir pornografia, ou eu tenho que fazer, sei lá, eu tenho que usar droga, porque a galera da minha faculdade ou do meu colégio usa, então eu tenho que usar também. Ou eu tenho que falar palavrão, ou eu tenho que ter uma vida diferente lá fora, porque ninguém vai me entender se... Uma vida diferente que eu falo, uma vida diferente daqui dentro. Uma vida errada lá fora, porque ninguém vai me entender se eu viver uma vida certa como o Senhor manda. Então, Deus está disposto a te perdoar pelo que você faz e te convidar a se arrepender e olhar para Ele e priorizá-lo na sua vida, tá bom? Guarda isso, por favor. Vamos lá. Estou acabando, tá? Prometo. Próximo. Isso aí. Os últimos benefícios que o abraço nos traz. O abraço faz aumentar e melhorar a nossa resistência imunológica, principalmente. Isso é comprovado, tá? Não sou só eu que estou falando. Se vocês quiserem, depois eu mando, tá? Para vocês os sites onde eu vi as pesquisas e tal, se você for curioso como eu. O abraço melhora o seu humor e te dá alegria. O abraço faz você... Presta atenção, hein? O abraço te ajuda a perder o medo da morte, ou a reduzir o seu medo da morte. E o abraço é uma forma de sentir na pele os sentimentos que fazem a vida valer a pena. Sabe aqueles sentimentos gostosinhos que a gente sente, que a gente tem? Então, o abraço faz a gente sentir isso. Então, a terceira coisa que eu queria falar para vocês que a gente sente quando a gente sente o abraço do Pai é que Ele nos sustenta. E aí, abre lá em 1 Reis 19, de 1 a 8. Juro que eu estou acabando, tenham paciência. 1 Reis 19, de 1 a 8. Vou ler, tá? Ora, Acabe contou a Jezabel tudo que Elias tinha feito, como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor se amanhã, nessa hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com as deles. Elias teve medo e fugiu para salvar sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando por um dia. Chegou a um pé de giesta, que é uma planta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. Elias olhou ao redor
Ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até... passei, né? Era até 8. Até chegar a Horebe, o monte de Deus. Um pouco antes dessa passagem, só para ajudar vocês a entenderem melhor, Elias estava ousado, estava determinado a provar que o Deus verdadeiro era o único Deus, o nosso Deus. Estava determinado, estava ousado. Tanto é que ele subiu no monte, virou para os caras que adoravam os outros deuses e falou assim: eu vou dar uma prova para vocês de que meu Deus existe. Se vocês conseguirem fazer o mesmo ou fazer melhor, beleza. Mas eu vou mostrar para vocês que Deus existe, que o meu Deus existe e que ele é muito poderoso. Foi mais ou menos isso, tá? Depois você lê lá, tá nos capítulos anteriores. E aí ele orou pedindo que Deus mandasse fogo do céu, e Deus mandou e acendeu o altar, e aí todo mundo pôde ver que o nosso Deus é o verdadeiro Deus. Então, Elias estava ousado, entendeu? Estava determinado, tipo, não, eu vou mostrar, eu vou provar para eles que o meu Deus é o verdadeiro Deus, é o Deus poderoso, é o Deus que manda fogo do céu, entendeu? E foi lá e fez, tal. Só que aí, quando ele ficou sabendo que a rainha e o rei ficaram sabendo do que ele tinha feito e estavam a fim de matá-lo, toda essa ousadia, toda essa determinação, acabou. E aí ele ficou com medo, ele ficou apavorado, morrendo de medo do que ia acontecer, e partiu. E fugiu mesmo para o deserto. E ele ficou tão apavorado, a ponto de chegar no deserto e falar assim: Deus, eu não quero morrer pelas mãos deles, porque eu não sei o que eles vão fazer comigo. Então me mata o Senhor. Eu prefiro morrer do que morrer pelo Senhor, do que saber o que eles vão fazer comigo, entendeu? E aí ele ficou tão desesperado a ponto de pedir para que Deus matasse. O que a gente aprende com a história de Elias é assim, que por mais que ele pediu para Deus, por mais que ele tenha pedido para Deus matá-lo, ele fez o errado na fonte certa, digamos assim. Vou explicar. Ele fez o pedido errado, mas para a pessoa certa. Ele conversou com a pessoa certa. Com a pessoa que tinha, sim, poder para matá-lo, se quisesse, mas que tinha, sobretudo, o poder de renová-lo, de restaurá-lo, de tirar o medo que ele estava sentindo, tirar o pavor que ele estava sentindo e renovar tudo isso. E foi isso que Deus fez. Tanto é que ele orou, dormiu, e aí o anjo tocou nele lá, acordou ele, deu a comida. E tanto é que o texto fala que depois que ele comeu, ele se sentiu fortalecido, ele se sentiu renovado. Então, essa história de Elias mostra para a gente que Deus nos dá o sustento. Quando a gente está se sentindo fraco, sabe? Se sentindo esgotado, Deus vai lá e fala: vamos lá, filho, eu estou com você. Não desiste, não. Não cai, não, que eu estou aqui para te levantar. Mais uma historinha da minha vida. Eu fui viajar uma vez para Campos do Jordão e estava, ao contrário do que natural, estava um sol infernal, assim, estava fazendo muito sol. E eu estava andando, foi o dia, acho que era um dos últimos dias de viagem, ou o último dia da viagem, e minha família resolveu passear. Meu pai gosta de planta, a gente foi no horto da cidade, e eu comecei a me sentir meio fraca, assim, sabe? E sol na minha cabeça. E eu comecei a me sentir meio fraca, tal. A gente saiu do horto, fomos passear na feirinha. E aí, da feirinha, a gente saiu, foi atravessar a rua. Eu estava com meu pai de um lado, minha mãe do outro. Estava atravessando a rua. E aí, quando eu estava atravessando a rua, eu virei para minha mãe e falei assim: tá tudo começando a... E aí, caí. Só não caí, desmaiei, assim, estatelada, porque meus pais estavam do meu lado e eles me seguraram. E aí, no que eles me seguraram, eu já acordei, aí eles me sentaram, enfim. E aí eles cuidaram de mim e me deram, era pressão baixa, né? Então me deram sal para colocar debaixo da língua, tal, e eu fui melhorando aos poucos, e até eu chegar em casa, minha mãe estava me perguntando ainda: filha, você está bem? Filha, você está bem? Então eles foram cuidando de mim. Então os meus pais, eles foram o meu sustento naquela hora.
Se eles não tivessem do meu lado, eu tinha caído, provavelmente eu tinha me machucado, tinha me ralado, porque era rua, era asfalto, né? Então, eles foram o meu sustento. Quando eu estava fraca, quando eu estava para cair, quando eu estava para desmaiar, eles foram lá e eles me puxaram, eles me colocaram de pé. E além de te dizer que Deus te perdoa, eu estou aqui para te dizer que Deus te coloca de pé. Tá bom? Você pode se sentir, eu me sinto pelo menos às vezes, sem chão com algumas coisas que acontecem, entendeu? Você que já passou por isso, infelizmente, viu? Sinto muito por você e por mim. Término de relacionamento causa isso. Não sei se você já passou por isso, mas você começa a conviver com uma pessoa e passa dia, passa outro dia e você convive com aquela pessoa. A sua rotina já não gira em torno da pessoa, mas já conta com a pessoa na sua vida. Você já pensa nela. Você às vezes acorda pensando nela, vai dormir pensando nela, investe, então compra coisa para ela e tal. Então você acaba criando uma rotina onde essa pessoa está na sua vida. E aí, do nada, ela resolve que ela não te quer mais na vida dela e ela fala, chega, né, já deu, tal, vamos partir para uma outra e tudo mais. E isso, eu já conheci muita gente que ficou em depressão, que perdeu o chão mesmo por causa de término de relacionamento. Então, isso causa muito isso. Mas tem muitas coisas que te causam isso, que te fazem ficar fraco, sabe? Às vezes você não dá conta da sua rotina. Então, por exemplo, às vezes a gente cresce, né, e começa a estudar, a trabalhar, e aí tem as coisas da igreja para fazer e tal. E aí a vida começa a ficar tão corrida que você chega uma hora e você fala, cara, eu não sei para que eu estou vivendo mais, eu não sei o que está acontecendo, eu preciso parar, eu estou me sentindo fraco já. E aí, nesse momento, Deus vem para te dizer que Ele te coloca de pé. Quando você se sente fraco, quando você sente vontade de se entregar, Ele te coloca de pé. Muitas vezes a gente se sente fraco porque outras coisas tomam o espaço de Deus no nosso coração. Então, muitas vezes, a gente se sente fraco porque a gente deposita a nossa esperança e a nossa fé em nós mesmos. No que a gente faz, no que a gente pensa, no que a gente fala, no que a gente acha. E isso afeta o nosso espírito, isso afeta o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de agir, e faz com que a gente fique fraco porque a gente vai se afastando daquele que é a nossa fonte de sustento. E eu estou aqui para te falar hoje que se você se abraçar com o Pai, se você se deixar ser abraçado pelo Pai, você vai receber o sustento que só Ele pode te dar. Qualquer um pode te ajudar se você for desmaiar, ir lá e te pegar. Qualquer um pode te falar palavrinhas de consolo e de ânimo, tipo, vamos aí, não desiste não, tal. Mas esses ânimos, esses sustentos são passageiros, entendeu? É coisa que você vai ouvir hoje, vai fazer um efeito em 1 dia, 2 no máximo. No terceiro dia você já vai estar fraco de novo. Mas Deus não. Deus ele pode te dar o sustento verdadeiro, o sustento que é para sempre, o sustento que vai te ajudar e que todo dia você vai acordar e falar assim, cara, eu vou viver esse dia porque eu sei que Deus vai me colocar de pé. Porque é Ele que vai me levantar dessa cama, é Ele que vai me dar o ânimo que eu preciso, é Ele que vai me ajudar nas decisões que eu preciso tomar. É Ele, porque eu deposito a minha fé e a minha esperança nele e não em mim. Não no que eu faço, não no que eu acho, mas no que eu creio, que é que Ele é poderoso, que Ele é amoroso e que Ele presta atenção em mim e que Ele se importa comigo a ponto de me ajudar, sim, a levantar da cama quando eu estou fraca, a me dar o ânimo e o sustento que eu preciso. Passa aí, fazendo favor, Vê. Então, esses são os primeiros benefícios que eu falei para vocês do abraço. E ele te traz segurança, ele te ajuda a se sentir protegido e tal. Imagina comigo, isso é o que um abraço de uma pessoa humana causa em você. Se eu for aí te abraçar, o meu abraço pode te provocar essas coisas. Mas nos braços dele, você pode sentir muito mais.
Muito mais do que um simples consolinho que só vai durar hoje. Muito mais do que uma simples segurança que só vai durar agora. Que você vai sair por aquela porta e vai ficar com medo do que vai te esperar em casa, do que vai te esperar na faculdade, do que vai te esperar no teu trabalho. Muito mais. Nos braços do Pai, nos abraços do Pai, a gente tem muito mais do que em simples abraços humanos. Pode passar. Eu falei também para vocês que o abraço ele restaura a comunicação ou estabelece comunicação, né? E te dá renovação e te tira a sensação de fardo. Isso é o que o abraço humano faz. Mas nos abraços do Pai você tem o perdão verdadeiro, aquela restauração de relacionamento, sabe? O pecado, ele te afasta de Deus. O pecado, as coisas erradas que você vai fazendo, vai deixando Deus longe, longe. Aí, aos poucos, você não vai mais sentindo a presença dele na sua vida, você não vai mais tendo vontade de ler a Bíblia, de orar, de vir aqui à igreja. O pecado faz isso. Mas quando você decide ser abraçado pelo Pai, quando você deixa Ele te abraçar, você recebe o perdão verdadeiro. Você entende que Ele está olhando para você e Ele está falando, filho, você faz coisa errada. Sim, eu sei. Você está longe de mim. Sim, eu sei. Mas eu estou aqui, ó. Você que está se afastando. Eu estou parado. Eu estou aqui com o meu braço aberto. É só você vir. Eu estou disposto a te abraçar. Eu estou disposto a te dar todos esses benefícios. Que se um abraço humano dá, um abraço de Deus, ó, dá que você não pode nem imaginar. Ou pode, se você já se sente e já cultiva esse hábito de abraçar e viver abraçado com o Pai. Então, tem mais um. E esses são os últimos benefícios que o abraço humano dá pra gente. Resistência, redução do medo da morte e tudo mais. Isso é o que um abraço humano pode te dar. Mas, nos braços do Pai, você realmente vai olhar para a morte e vai falar, cara, ela não me causa medo, ela para mim é um benefício, porque ela vai me levar para os braços mesmo do Pai. Ela vai fazer com que eu chegue lá no céu e tenha o meu encontro com o Pai. E tenha a chance e o benefício e o privilégio de viver a eternidade abraçado com Ele. Porque o bom de Deus ser onipresente é isso. Ele pode me abraçar e te abraçar ao mesmo tempo. Entendeu? Então vai ter Deus para todo mundo. É isso que eu preciso que vocês entendam, gente. Que quando a gente está nos braços do Pai, nos abraços do Pai, a morte não tem mais razão na nossa vida. Razão de medo, assim. A morte não causa mais medo na nossa vida. O medo não tem espaço, sabe, pra gente. A ansiedade não tem espaço pra gente. A falta de paz, o desespero não tem mais espaço na sua vida se você se deixar ser abraçado pelo Pai. Ele está disposto a te abraçar e te dar todos esses benefícios, entendeu? Só que isso precisa vir de você também. Você precisa cultivar um relacionamento. Você precisa entender que tudo isso vem por meio de Jesus. Que você tem que olhar para a cruz, olhar para a morte de Jesus e ver o amor desse Deus. O amor desse Deus que está disposto a te dar toda a segurança do mundo, todo o perdão do mundo e todo o sustento do mundo. É tudo ali na cruz. É tudo ali na morte de Jesus. Jesus morreu por isso, porque Ele te ama, porque Ele está disposto, Ele estava disposto a dar a vida dele por você, para que você pudesse hoje sentir essa segurança, esse sustento e esse perdão. Então, você já pensou nisso? Você já deu o devido valor para isso? Você já parou para pensar em como a sua vida corresponde a esse abraço do Pai? Será que sua vida corresponde a uma vida de quem é abraçado, de quem tem um relacionamento com Deus, de quem é diferente, de quem sai lá na rua e as pessoas olham e falam, caraca, essa pessoa brilha, essa pessoa tem um aspecto diferente e eu quero saber e de você ter a oportunidade de falar para essa pessoa, cara, a única coisa que eu fiz é crer que Deus me ama, que Ele mandou Jesus
e que eu tô no braço dele. E ele tá abraçado comigo e andando junto comigo, me dando força para continuar, me dando sustento, me dando perdão cada vez que eu erro, cada vez que eu caio. Eu não sou tão pastora como o Dani é. Então eu não vou aqui fazer apelos e tudo mais. O que eu quero hoje é que você pense. Durante a semana toda eu orei para que Deus me usasse. E durante a semana toda eu senti Ele me falando que Ele queria que eu incentivasse vocês, as pessoas, a pensar no amor dele. A pensar racionalmente. Por isso que eu peguei coisas da ciência, sabe? Para te falar que o amor de Deus não está separado da ciência. O amor de Deus não é só algo que você sente, que você não consegue explicar, que é algo irracional e tal. Você consegue sentir o amor de Deus pensando. O amor de Deus também é lógico. É simples, Ele te ama e Ele quer o melhor para a tua vida. Querendo esse melhor para a tua vida, Ele dá algumas diretrizes para você. Viva assim, não faça assim, ou faça assim. Porque eu te amo e eu quero ter o melhor. Eu não estou falando isso porque eu sou carrasco, eu estou falando isso porque eu te amo. E eu sei que isso vai ser o melhor para você. Você vai se dar bem fazendo isso, ou você vai se dar mal fazendo isso. Então, o amor de Deus é lógico, porque a partir do momento que você entende isso, que Ele te ama e te dá diretrizes na vida, e que se você segue essas diretrizes, você é bem-sucedido, não bem-sucedido no sentido de rico ou de sucesso material, mas bem-sucedido no seu relacionamento com Ele. E quanto mais bem-sucedido você é no seu relacionamento com Ele, mais você sente Ele te abraçar e cuidar de você e te sustentar e te proteger e te perdoar. Não porque Ele barganha com você, mas porque o pecado te afasta dele. O pecado atrapalha o teu relacionamento com Ele. Então, vai para sua casa pensando nisso. Vai para sua casa pensando que você não precisa chorar, se descabelar. Você pode. Não estou falando que você não pode. Você pode na presença dele. Você pode fazer o que você quiser. Mas que você pode também pensar, raciocinar, usar a cabeça e deixar que esse pensamento afete o teu coração e provoque a mudança que Deus quer que aconteça na sua vida. Deus não quer transformar só a vida de quem não conhece a Jesus ou nunca teve um encontro com Jesus. Deus quer transformar a vida de cada um aqui. Porque Ele quer a cada dia te fazer uma pessoa melhor e mais parecida com Ele. Então, vai para sua casa pensando, tá bom? Que Ele te dá toda a segurança do mundo. E você vai experimentar, conforme o tempo for passando. E vai para sua casa pensando que Ele te perdoa. Não importa o que você faz, não importa o tamanho do pecado, a quantidade de vezes que você pecou, não importa, Ele está disposto a te perdoar. E vai para sua casa pensando que Ele é o teu sustento. Eu já estou te dando cãibra, né? Calma. Vai para sua casa pensando que Ele é o teu sustento. Você não depende de dinheiro para viver. Você não depende de felicidade para viver. Você não depende de sucesso. Você não depende de conhecimento. Você depende de Deus. É Ele a tua fonte de sustento. E enquanto você não entender isso, você não vai ser 100% feliz. Não importa quão rico você seja, não importa quão inteligente você seja. Então, não esquece disso. Ele é a tua fonte de sustento. É dele que você tem que buscar a força para ficar em pé. É dele que você tem que buscar a força para levantar a cada dia. Não me levanta da sua cama todo dia pensando, hoje eu vou ficar rico, hoje eu vou ficar mais rico. Não me faça isso. Levanta da sua cama pensando, hoje eu vou viver mais um dia para a glória de Deus. Aí sim eu vou te ver ser bem-sucedido. E aí assim eu vou poder olhar para a tua vida e falar, caraca, Deus, o Senhor está fazendo muita coisa na vida dessa pessoa. Incrível.
incrível. Louvado seja o Senhor por isso. Então, eu queria orar por vocês agora, tá bom? Pode ser? Deus, muito obrigada, Pai, porque o Senhor nos dá a Tua palavra e a Tua palavra fala aos nossos corações. E a Tua palavra nos faz sentir tocado, nos faz sentir perdoado, nos faz sentir sustentado, porque ela é um reflexo do Senhor, ela é um reflexo de tudo que o Senhor quer para as nossas vidas, de tudo que o Senhor deseja para as nossas vidas. Então, Deus, nos ajuda hoje a sair daqui cientes e entendendo racionalmente também que o Senhor é a nossa fonte de segurança. É o Senhor que nos sustém, é o Senhor que nos tira o medo, é no Senhor que a gente pode depositar a nossa vida e ter a paz que só o Senhor pode dar. Nos ajuda a ir para casa também, sabendo que o Senhor o Senhor perdoa a gente de tudo que a gente faz. O Senhor nos convida a nos arrepender e a olhar para Ti e receber o Teu abraço perdoador. E nos ajuda a ir para casa também pensando e lembrando que o Senhor é a nossa fonte de sustento. Que se a gente depositar a nossa confiança e se nós cremos que é o Senhor que nos coloca de pé, o Senhor é a nossa razão de viver, nós vamos ser bem-sucedidos. Porque o nosso alvo e o nosso objetivo vai ser viver para a Tua glória. E que é a coisa que a gente sabe que Te agrada e que nos faz bem também. Obrigada, Deus. Obrigada por ser tão amoroso. Obrigada por ser tão incrível. Por ser um Deus abraçador. Por ser um Deus disposto a nos abraçar e a se relacionar com a gente. Essa é a nossa oração hoje, Deus, em nome de Jesus. Amém.